Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos! Este nosso encontro é baseado no caderno de estudos do incrível professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 28. É isso aí, e o tema é quente, 4 contratos que são a espinha dorsal do direito civil. O nosso foco, como sempre, é ir direto ao que interessa, né? Não é só entender a teoria, mas principalmente aprender a farejar aquelas pegadinhas que as bancas amam colocar na prova para testar quem está afiado de verdade. Exato. A gente vai dominar os conceitos, claro, mas vamos dar uma atenção especial para as exceções, aqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora de marcar o X no lugar certo. Então, vamos nessa! Bom, nosso roteiro de hoje está bem estruturado, dividido em 5 partes. A gente começa com os conceitos essenciais para construir aquela base de concreto bem sólida. Depois, a gente vai fundo nas particularidades da compra e venda, vamos desvendar o traiçoeiro contrato estimatório e entender os limites que a lei impõe à doação. E para fechar com chave de ouro e garantir que tudo ficou na memória, a gente termina com um checklist relâmpago com tudo que precisa estar na ponta da língua no dia da prova. É o mapa completo para ninguém ser pego de surpresa. Maravilha, então vamos ao nosso primeiro ponto. Olha, pode até parecer matéria básica, mas como o professor Lessa sempre ressalta, sem ter um alicerce firme sobre esses 4 contratos, fica impossível, de verdade, entender as exceções, que é o que realmente vale ponto. Perfeito. Pensa neles como os pilares de quase toda a transação que existe. Entender a alma de cada um é o que nos dá a chave para identificar justamente quando a lei dá aquela virada, foge da regra geral. E é aí que a prova mora. Vamos começar com o mais famoso de todos, né? Compra e venda. E logo de cara já temos a primeira grande casca de banana que derruba uma galera. Com certeza. O erro clássico, aquele de principiante, é pensar que assinar o contrato de compra e venda já te torna dono da coisa. Mas não é bem assim que a banda toca no Brasil. O contrato, por si só, não transfere a propriedade. Isso. Ele apenas cria a obrigação de transferir. A transferência de verdade, o agora é meu, só acontece com a tradição, que é a entrega física da coisa para bens móveis ou com o registro lá no cartório de registro de imóveis. Um detalhe que, na prática, muda absolutamente tudo. Logo em seguida temos a troca ou permuta. A lógica aqui é muito parecida com a da compra e venda, só que em vez de entrar dinheiro na jogada, o pagamento é feito com outra coisa. Um carro por uma moto, um terreno por um apartamento. É quase como se fosse uma compra e venda de mão dupla, né? E o legal é que, por isso, a maior parte das regras que a gente vai ver para compra e venda se aplica aqui também. Isso já dá uma boa otimizada no nosso estudo, é bom ter isso em mente. Agora, vamos falar do contrato estimatório, que todo mundo conhece como consignação. O exemplo do brechó ou da revenda de carros é clássico. O dono das peças entrega para a loja vender. E aí a loja fica com 2 saídas. Ou ela vende e paga o preço que foi combinado com o dono, ou se não vender, simplesmente devolve as peças. Parece simples, né? Parece, só parece. Porque é aqui que se esconde uma das regras mais contraintuitivas e, eu diria, perigosas de todo o Código Civil. A gente já vai chegar nela e esse é um ponto que exige atenção máxima. E para a gente fechar essa base, a doação. O coração desse contrato, a palavra-chave, é a liberalidade. É o que os juristas chamam de animus donandi, ou seja, a intenção genuína de presentear, de doar. É um ato de generosidade, pura e simples. Mas é fundamental entender que a lei não permite uma generosidade sem limites. A lei age como uma espécie de guardião, colocando freios bem claros para proteger tanto a pessoa que doa, para que ela não fique na miséria, quanto os seus herdeiros. E é exatamente nesses limites que as questões de prova adoram se esconder. Certo, base construída, alicerce pronto, agora vamos para o que realmente interessa para a prova, as profundezas do contrato de compra e venda. É isso. A definição básica todo mundo sabe. O que vai diferenciar quem passa de quem fica pelo caminho é dominar essas regras que não estão na superfície. Os prazos de decadência, as situações que a banca usa para criar confusão. É exatamente nesse terreno que os pontos decisivos são ganhos ou perdidos. E para começar, um cenário que é figurinha carimbada em qualquer concurso. A famosa venda de ascendente para descendente. Pai para filho, avô para neto. A pergunta clássica. Um pai pode simplesmente vender a casa da família para um dos filhos sem ter o consentimento expresso dos outros irmãos e do cônjuge? Parece uma questão de almoço de domingo, mas a resposta jurídica é cheia de detalhes. E a resposta palavra de ouro está aí na tela. O negócio é anulável. Muita, mas muita atenção. Não é nulo. E essa diferença, como o professor Lessa sempre reforça, é um abismo. Um ato nulo, gente, é como se ele nunca tivesse existido. É um natimorto para o direito.
Já o ato anulável, não. Ele é válido, ele produz efeitos até que alguém que tenha o interesse, no caso os outros filhos prejudicados, vá à justiça e peça sua anulação. Exatamente. Ou seja, se ninguém reclamar, a venda continua lá, válida para sempre. E essa reclamação tem um prazo fatal para acontecer. Os outros herdeiros têm só 2 anos para entrar com a ação pedindo anulação. E atenção máxima aqui, era um prazo decadencial. O que isso significa? Que ele não suspende, não interrompe, não tem choro nem vela. Passaram os 2 anos, o direito de anular simplesmente desaparece. Acabou. Esse número, 2 anos, tem que estar tatuado na mente. Outro ponto clássico de confusão na venda de imóveis, a diferença entre a venda ad mensura e a venda ad corpus. Na venda ad mensura, a medida, a área, é o mais importante. A pessoa compra 100 hectares de terra. Se, na hora de medir, só tem 95, ela tem todo o direito de reclamar, de pedir o complemento, o abatimento do preço ou até desfazer o negócio. O foco é a área. Já na venda ad corpus, a pessoa compra um corpo certo. Ela compra a fazenda Bela Vista com porteira fechada. A menção da área no contrato é só para dar uma ideia. Se depois ela descobre que a fazenda é um pouco menor, em regra, paciência. Ela não pode reclamar, porque o que ela comprou foi aquela coisa específica, e não uma quantidade de metros quadrados. Muito bem, agora vamos entrar num terreno minado, o contrato estimatório e, como o título já adianta, a sua regra do risco absoluto. E essa é, sem exagero, talvez uma das regras mais brutais e que mais desafiam a nossa lógica em todo o direito civil. É aquele tipo de ponto que, justamente por ser tão diferente do normal, os examinadores simplesmente adoram cobrar. Vamos visualizar a cena. Pense numa loja que vende bolsas de luxo em consignação. Numa noite, vem uma tempestade, uma enchente e a loja é completamente destruída. Caso fortuito, força maior, o lojista não teve culpa nenhuma. Pela regra geral do direito, que a gente aprende lá no comecinho, a coisa perece para o dono, o famoso res perit domino. Então, a lógica grita que o prejuízo é de quem? Do dono das bolsas, certo? Seria o óbvio, o mais lógico, mas no contrato estimatório o Código Civil decidiu que a lógica é outra. E é aqui que mora um perigo gigantesco. E a resposta que está escrita com todas as letras no artigo 535 do Código é um balde de água fria no lojista. Ele não se livra da obrigação de pagar o preço, mesmo que a perda das bolsas tenha sido por um fato que ele não causou e não podia evitar. Traduzindo, o lojista vai ter que pagar por todas as bolsas que foram levadas pela enchente. O artigo 535 cria uma exceção radical, uma inversão completa da regra geral. No contrato estimatório, o risco é todo, absolutamente todo, de quem recebe a mercadoria para vender. É uma paulada na lógica jurídica comum e é por isso que tem que ser decorado. Não adianta tentar deduzir, tem que saber. Ufa! Saindo dessa, vamos para o nosso último contrato em detalhe, a doação. E aqui, o foco da lei é funcionar como um limite, um freio de mão na generosidade. Isso mesmo. A lei basicamente diz, pode ser generoso, mas com calma. Ela cria regras bem rígidas para impedir que a pessoa, num impulso de bondade, acabe prejudicando a si mesma ou seus herdeiros necessários. Conhecer essas regras de nulidade é vital. Para simplificar, o professor Lessa nos dá uma dica de ouro. Pense como um tabelião, com um checklist de nulidades na mão. O primeiro item da lista, essa é uma doação universal, ou seja, a pessoa está doando tudo que ela tem, sem reservar uma parte ou uma renda para conseguir viver. Se a resposta for sim, essa doação é nula. O segundo item do checklist é a doação inoficiosa. O doador tem herdeiros necessários? Filhos, pais, cônjuge? Se sim, ele só pode doar no máximo 50% do patrimônio dele. Tudo que ele doar que passar dessa metade é considerado nulo naquela parte que excedeu. É a lei protegendo a herança. Agora, um detalhezinho que a banca adora explorar, a cláusula de reversão. É totalmente válido que o doador coloque no contrato uma condição. Eu te dou este apartamento, mas se você, que recebeu, morrer antes de mim, o apartamento volta a ser meu. Perfeito. O que é absolutamente nulo, proibido e está aí destacado é estipular que, nesse caso, o bem vá para uma terceira pessoa. Se você morrer antes de mim, o apartamento vai para o meu sobrinho. Isso não pode. A lei proíbe. E o motivo é bem simples. A lei não quer que a doação seja usada como um atalho para burlar as regras de sucessão, as regras do testamento. Bom, pessoal, agora é hora do nosso grand finale, o checklist de prova. Uma revisão no estilo flashcard, rápida, direta, para martelar os conceitos mais importantes e garantir a retenção máxima. É isso aí, foco total agora, vamos direto nos detalhes que valem ouro na hora da prova. Primeiro flashcard. Direito de preferência ou preempção.
A palavra-chave que resolve tudo aqui é personalíssimo. O que isso significa? Que é um direito daquela pessoa e de mais ninguém. Não dá para vender, não dá para ceder e, o mais importante, não passa para os herdeiros. Se a pessoa que tem a preferência morre, o direito morre junto com ela. Fim de papo. Segundo ponto na nossa revisão, retrovenda. Lembrete fundamental. Essa cláusula que dá ao vendedor o direito de recomprar o bem só, e eu repito, só existe para imóveis. Não adianta tentar aplicar isso em contrato de carro, de joia, de nada. É uma regra exclusiva do mercado imobiliário. E qual é o prazo para exercer esse direito de retrovenda? 3 anos, no máximo. E, de novo, é um prazo decadencial, ou seja, é fatal. Não para, não suspende. Passou um dia dos 3 anos, já era, perdeu o direito para sempre. Voltando para a nossa armadilha favorita, como diz o professor Lessa, o contrato estimatório. A regra de ouro para nunca mais esquecer. O risco é sempre de quem recebeu a mercadoria. Não importa se foi enchente, incêndio, roubo, meteoro, a obrigação de pagar o preço combinado continua lá, firme e forte. E para a gente fechar nosso checklist, venda de pai para filhos sem o ok dos outros. A palavra mágica, a última do dia para a gente cravar na mente, anulável. Não é nulo. Essa distinção é uma das mais cobradas e precisa estar no piloto automático no dia do exame. E a gente encerra com essa reflexão. O caso do contrato estimatório nos dá uma lição muito poderosa. O direito é cheio de exceções que viram a regra geral de ponta cabeça. A verdadeira maestria, o que separa os aprovados, não é só decorar a regra, mas sim se tornar um caçador de exceções. Então, fica a pergunta no ar. Que outras regras que parecem óbvias podem estar escondendo exceções tão críticas quanto essa? A busca pelo conhecimento nunca para. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa no exato momento em que o próximo resumo for liberado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!